Pense de novo, por Adam Grant. Tradução de Coralina Simmer, editora Sextante, canal Leconde. Parte 1ª, capítulo 4. O Clube da Luta Positivo. A psicologia do conflito construtivo. Brigas são algo extremamente vulgar, pois todos na boa sociedade têm as mesmas opiniões. Oscar Wilde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido e tenham a mesma opinião que eu, por favor, comprem o livro. E caso também gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, se é possível via Pix, apoia-se vaquinha. Caso você também tenha a mesma opinião que o José, adquira livros para que sejam gravados aqui no canal e disponibilizados ao público. Opinião essa importantíssima, caso sendo a mesma que a nossa, para a possibilidade da dispersão deste conhecimento e ampliação do meu trabalho, tanto pela compra dos livros, quanto também curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal, ou também, enfim, descurtindo, tendo engajamento em relação ao vídeo, isso é que é o importante. Muito obrigada pela presença. Desejo a todos uma boa escuta. Sendo os 2 garotos mais novos de uma família grande, os filhos do bispo faziam tudo juntos. Eles lançaram um jornal e elaboraram uma prensa móvel, abriram uma loja de bicicletas e depois começaram a produzir as próprias bicicletas. E, após anos sofrendo com um problema aparentemente impossível, inventaram o primeiro modelo bem-sucedido de avião. Wilbur e Orville Wright ficaram loucos por aviação quando o pai levou para casa um helicóptero de brinquedo. Depois que o original quebrou, os dois construíram o deles próprio. Enquanto passavam de brincar juntos para trabalhar juntos, e então para repensar juntos formas de seres humanos voarem, os dois se mantiveram sem qualquer sinal de rivalidade na sua relação. Wilbur até dizia que raciocinavam juntos.
Apesar de ter sido Wilbur a executar o projeto do avião, os irmãos dividiam o crédito. Quando chegou a hora de decidir quem pilotaria o voo histórico em Kitty Hawk, eles tiraram a sorte com uma moeda. É comum que novas formas de pensar surjam de laços antigos. A química entre Tina Fey e Amy Poehler vem desde os seus 20 e poucos anos, quando viraram amigas logo depois de se conhecerem em uma aula de improvisação. A harmonia musical dos Beatles começou quando eles eram ainda mais novos, na escola. Paul McCartney já estava ensinando John Lennon a afinar violão minutos depois de um amigo em comum apresentá-los. O sorvete Ben & Jerry's surgiu da amizade entre os dois fundadores, iniciada em uma aula de educação física no 7º ano. Parece que, para progredir junto, é preciso estar em sincronia. Mas a verdade, como todas as verdades, é mais complicada. Uma das maiores especialistas mundiais em conflito é uma psicóloga organizacional da Austrália chamada Karen A.T. Jane. Karen A. Jane. Quando você pensa em conflito, provavelmente visualiza aquilo que Eri chama de conflito pessoal. Brigas pessoais, emotivas, cheias não apenas de atrito, mas também de hostilidade. Odeio você com todas as minhas forças. Vou falar devagar para ver se você assim me entende, seu idiota. Parece que você gosta de ficar se humilhando. Mas ele identificou outro tipo, chamado conflito funcional. Embates sobre ideias e opiniões. Temos um conflito funcional quando discutimos sobre qual candidato contratar, em qual restaurante jantar, ou se devemos batizar nosso filho de Gertrudes ou Quasar. A questão é que os dois tipos de conflito têm consequências diferentes. Alguns anos atrás, analisei conflitos em centenas de novas equipes no Vale do Silício durante os 6 primeiros meses de trabalho em conjunto. Mesmo que discutissem o tempo todo e nunca entrassem em consenso, as pessoas concordavam sobre o tipo de briga que tinham. Quando os projetos foram concluídos, pedi aos gestores que avaliassem a eficácia de cada equipe. Os grupos com desempenho ruim começaram com mais conflito pessoal do que funcional. Eles iniciaram rixas particulares e estavam tão ocupados se detestando que não se sentiam à vontade para se desafiarem. Muitas das equipes levaram meses para conseguir amenizar seus problemas de relacionamento, e quando finalmente passaram a debater decisões fundamentais, era tarde demais para repensar seu rumo. O que aconteceu com os grupos com bom desempenho? Como era de se esperar, começaram com poucos conflitos pessoais e permaneceram assim durante o trabalho. Isso não os impediu de ter conflitos funcionais desde o princípio. Ninguém hesitava em expor perspectivas opostas. Ao resolverem algumas desavenças, eles conseguiam chegar a um consenso sobre a direção a seguir até se depararem com novas questões a debater. Ao todo, mais de 100 estudos examinaram tipos de conflito em mais de 8.000 equipes. Uma meta-análise deles mostrou que o conflito pessoal costuma prejudicar o desempenho, mas um pouco de conflito funcional pode ajudar. Ele é associado a mais criatividade e escolhas mais inteligentes. Por exemplo, há sinais de que, quando passam por conflitos funcionais moderados no princípio, equipes bolam mais ideias em empresas de tecnologia chinesas, inovam mais em serviços de entrega holandeses e tomam decisões mais eficientes em hospitais americanos. Uma equipe de pesquisadores concluiu: a ausência de conflito não é harmonia, é apatia. Conflitos pessoais são destrutivos em parte porque criam uma barreira para o repensamento. Quando uma briga envolve emoções, viramos pastores justiceiros de nossas visões, advogados rancorosos contra opositores ou políticos determinados que dispensam opiniões que não venham do nosso lado. O conflito funcional pode ser construtivo quando traz diversidade de pensamento, impedindo que fiquemos presos em ciclos de confiança excessiva. Ele pode nos ajudar a permanecermos humildes, revelar dúvidas e nos despertar o interesse para descobrir o que podemos estar ignorando.
Talvez isso nos leve a repensar nossas visões, nos fazendo chegar mais perto da verdade, sem prejudicar nossos relacionamentos. Apesar de a divergência produtiva ser uma habilidade fundamental na vida, é por causa dela que muitas pessoas nunca se desenvolvem por completo. O problema começa cedo. Pais brigam a portas fechadas, temendo que os conflitos deixem os filhos ansiosos ou prejudiquem seu caráter de alguma maneira. Porém, pesquisas mostram que a quantidade de brigas entre os pais não afeta o desenvolvimento acadêmico, social ou emocional das crianças. O que importa é o nível de respeito que eles demonstram um pelo outro enquanto discutem, e não a frequência dos embates. Filhos com pais que têm brigas construtivas se sentem mais seguros emocionalmente no ensino primário e, com o passar dos anos, acabam sendo mais prestativos e demonstrando mais compaixão pelos colegas de classe. A capacidade de ter uma briga positiva não apenas nos torna mais educados, mas também exercita os músculos criativos. Em um estudo clássico foi determinado que é mais provável que arquitetos altamente criativos tenham crescido em casas cheias de conflitos do que seus colegas com muita competência técnica, porém menos originais. É comum que tenham vindo de lares tensos, porém seguros, como observa o psicólogo Robert Albert, abre aspas. A futura pessoa criativa vem de uma família nada harmoniosa, com oscilações, fecha aspas. Os pais não eram verbal nem fisicamente abusivos, mas também não fugiam da briga. Em vez de dizerem aos filhos que não arrumassem confusão com os outros, incentivavam-nos a se defender. As crianças assim aprenderam a se impor, a aguentar firme. Foi exatamente o que aconteceu com Wilbur e Orville Wright. Quando os irmãos Wright diziam que pensavam juntos, queriam dizer que brigavam juntos. Discutir era o negócio da família. Apesar de os pais dos dois ser bispo na igreja local, a biblioteca da família tinha livros ateístas, que ele incentivava os filhos a ler e debater. As crianças desenvolveram a coragem de lutar por suas ideias e a flexibilidade de perder debates sem se deixar abalar. Quando os dois tentavam resolver problemas, suas discussões não levavam apenas horas, mas semanas e meses. Eles não batiam boca sem parar porque estavam com raiva, e sim porque gostavam ou aprendiam com a experiência. Eu gosto de brigar com o Orve, refletiu Wilbur. Como veremos, foi um dos debates mais acalorados e demorados dos irmãos que os levou a repensar uma presunção fundamental que vinha impedindo os seres humanos de cruzar os céus. O drama da pessoa que vive para agradar os outros. Desde que me entendo por gente, gosto de manter a paz. Talvez seja porque meu grupo de amigos do ensino fundamental me abandonou. Talvez seja genético. Talvez seja porque meus pais se divorciaram. Não importa a causa. A psicologia tem um nome para o meu tormento. Se chama agradabilidade. E é um dos principais traços de personalidade no mundo. Pessoas agradáveis tendem a ser legais, simpáticas, educadas, canadenses. Meu primeiro impulso é evitar até o menor dos conflitos. Quando estou em um Uber com o ar-condicionado no máximo, é um sacrifício pedir ao motorista que aumente a temperatura. Fico sentado em silêncio, tremendo, até meus dentes começarem a bater. Já cheguei ao ponto de pedir desculpas por estar no caminho quando alguém pisou no meu pé. Nas avaliações de curso dos meus alunos, uma das reclamações mais frequentes é que eu dou muita trela para comentários idiotas. Pessoas desagradáveis tendem a ser mais críticas, céticas e desafiadoras, e demonstram maior propensão a se tornarem engenheiras e advogadas. Elas não pensam se sentem mais confortáveis com conflitos. Se sentem energizadas. Se você for extremamente desagradável, talvez se sinta mais feliz quando está brigando do que durante uma conversa amigável. Essa qualidade costuma ter uma reputação ruim. Pessoas desagradáveis são estereotipadas como rabugentas que reclamam de tudo ou desmentadores que sugam a alegria de cada momento.
Porém, quando estudei a Pixar, acabei descobrindo uma visão muito diferente. No ano 2000, a Pixar estava com tudo. Eles haviam usado computadores para repensar a animação em seu primeiro sucesso, Toy Story, e tinham acabado de lançar mais 2 filmes de destaque. Mas os fundadores da empresa não queriam parar por aí. Eles recrutaram um diretor externo chamado Brad Bird, para dar uma renovada. Brad tinha acabado de lançar seu primeiro longa, que fora um sucesso de crítica, mas um fracasso nas bilheterias. Então estava empolgado para fazer algo grande e ousado. Quando ele apresentou sua ideia, a liderança técnica da Pixar disse que seria impossível. Precisariam de 1 década e 500 milhões de dólares para executá-la. Brad não estava pronto para desistir. Ele procurou os maiores encrenqueiros da Pixar para seu projeto, pessoas desagradáveis, insatisfeitas, decepcionadas. Alguns os chamavam de patinhos feios, outros de piratas. Quando os uniu, Brad avisou que ninguém acreditava que seriam capazes de concluir o projeto. 4 anos depois, não apenas a equipe conseguiu lançar o filme mais complexo da história da Pixar, como fizeram isso com o menor custo de produção por minuto. Os Incríveis arrecadou mais de 631 milhões de dólares no mundo e venceu o Oscar de melhor animação. Observe o que Brad não fez. Ele não encheu sua equipe de pessoas agradáveis. Esse tipo de personalidade forma equipes e redes de apoio ótimas, que gostam de nos incentivar e torcer pelo nosso sucesso. O repensamento necessita de uma rede diferente, um grupo desafiador, formado por pessoas em quem confiamos para apontar pontos cegos e nos ajudar a superar fraquezas. Seu papel é ativar ciclos de repensamento, nos impulsionando a enxergar nossa capacidade com humildade, a duvidar de nossos talentos e a ter curiosidade por novas perspectivas. Os membros ideais de um grupo desafiador são desagradáveis, porque não têm medo de questionar a maneira como as coisas sempre foram feitas e nos cobrar que repensemos as coisas. Há indícios de que pessoas desagradáveis se posicionam com mais frequência, especialmente quando líderes não são receptivos e causam mais conflitos funcionais. Eles são como o médico do seriado Dr. House, ou o chefe do filme O Diabo Veste Prada, ou a chefe do filme O Diabo Veste Prada. Eles oferecem feedback negativo que podemos até não querer escutar, mas deveríamos. Nem sempre é fácil ouvir as pessoas desagradáveis, mas algumas condições podem facilitar isso. Estudos sobre plataformas petrolíferas e empresas de tecnologia sugerem que a insatisfação promove criatividade apenas quando as pessoas se sentem comprometidas e valorizadas, e que os antipáticos provavelmente colaboram mais quando têm fortes conexões com os colegas de trabalho. Antes de Brad Bird chegar, a Pixar já apresentava um histórico de incentivar pessoas talentosas a testar limites, mas nos filmes anteriores do estúdio estrelavam brinquedos, insetos e monstros, personagens relativamente fáceis de animar. Como montar um filme inteiro com super-heróis de aparência humana estava além das capacidades da animação digital da época, as equipes técnicas não se animaram com a ideia de Brad para Os Incríveis. Então ele criou seu grupo desafiador. O bando de piratas foi alistado para alimentar conflitos funcionais e repensar o processo de produção. Brad os reuniu no auditório da Pixar e explicou que, apesar de um bando de burocratas e engravatados não acreditar no projeto, ele acreditava. Depois fez questão de perguntar sobre as ideias dos colegas. Abre aspas. Quero pessoas insatisfeitas, que acham que existe uma forma melhor de fazer as coisas e não conseguem encontrar oportunidades de mostrar isso, contou Brad. Carros de corrida não ficam girando as rodas dentro da garagem em vez de correr. Quando abrimos a porta, nossa, essa galera leva a gente para longe. Fecha aspas. Os piratas se mostraram à altura do desafio, encontrando alternativas econômicas para técnicas caras e atalhos fáceis para problemas difíceis. Quando chegou o momento de animar a família de super-heróis,
eles não se demoraram nos contornos intrincados de músculos entrelaçados. Em vez disso, descobriram que formas ovais apoiadas umas nas outras podiam se tornar os blocos de construção de músculos complexos. Quando perguntei como reconheceu o valor dos piratas, Brad me disse que foi porque ele também se classifica assim. Na juventude, quando ia jantar na casa de amigos, sempre ficava surpreso com as perguntas educadas que os pais dos outros faziam sobre como tinha sido o dia na escola. Os jantares da família Bird pareciam mais uma guerra de comida, em que todos desabafavam, debatiam e diziam o que pensavam. Brad achava aquelas interações controversas, mas divertidas, e levou essa mentalidade para seu primeiro emprego dos sonhos, na Disney. Desde muito novo, ele tinha sido orientado e treinado por um grupo de antigos mestres da Disney que diziam que a qualidade sempre deveria vir em primeiro lugar. E ficou frustrado quando seus substitutos, que agora supervisionavam a nova geração no estúdio, não mantiveram esse padrão. Alguns meses depois de começar a trabalhar com animação, Brad criticava o alto escalão por aceitarem projetos convencionais e produzirem trabalhos medíocres. Eles o mandaram calar a boca e trabalhar. Quando Brad se recusou, foi demitido. Já vi muitos líderes fugirem de conflitos funcionais. Conforme ganham poder, eles passam a ignorar os questionadores e a escutar os lambibotas, os puxa-sacos. Tornam-se políticos, cercam-se de bajuladores agradáveis e ficam cada vez mais vulneráveis à sedução de puxa-sacos. Pesquisas mostram que, quando suas empresas apresentam um desempenho ruim, presidentes viciados em elogios e conformidade demonstram excesso de confiança. Eles permanecem apegados a estratégias antigas em vez de mudar de rumo e seguem em rota de colisão com o fracasso. Aprendemos mais com pessoas que desafiam o nosso raciocínio do que com as que reafirmam nossas conclusões. Líderes bem-sucedidos interagem com críticos e se fortalecem. Líderes fracos silenciam críticos e se enfraquecem. E essa reação não se limita a pessoas no poder. Podemos até gostar da ideia, mas na prática é comum que não enxerguemos o valor de grupos desafiadores. Em um experimento, quando pessoas foram criticadas por um parceiro em vez de elogiadas, apresentaram uma tendência 4 vezes maior de pedir para trocar de dupla. Em uma variedade de locais de trabalho, quando funcionários receberam feedback difícil, sua reação padrão foi passar a evitar essas pessoas ou removê-las completamente de todas as suas redes, e seu desempenho diminuiu ao longo do ano seguinte. Alguns cargos e organizações nadam contra essas tendências, criando grupos desafiadores dentro das suas culturas. De tempos em tempos, o Pentágono e a Casa Branca usam os habilmente nomeados quadros de assassinato para gerar conflitos funcionais, organizando comitês frios e calculistas para descartar planos e candidatos. No X, o Laboratório de Projetos Futuristas da Google, existe uma equipe de avaliação rápida encarregada de propor repensamentos. Os membros conduzem avaliações independentes e só seguem adiante com as ideias que são tanto audaciosas quanto possíveis. Na ciência, um grupo desafiador costuma ser a base do processo da revisão por pares. Publicamos artigos de forma anônima que são revisados sem qualquer informação extra por especialistas independentes. Nunca vou me esquecer da carta de rejeição que recebi, em que um dos avaliadores me incentivava a ler o trabalho de Adam Grant. Cara, eu sou Adam Grant. Quando escrevo um livro, gosto de montar meu próprio grupo desafiador. Recruto meus críticos mais analíticos e peço que destrocem cada capítulo. Aprendi que é importante levar em consideração também os valores deles, assim como suas personalidades. Procuro pessoas desagradáveis que sejam doadoras e não tomadoras.
Doadores desagradáveis costumam ser os melhores críticos. Sua intenção é melhorar o trabalho e não alimentar o próprio ego. Eles não fazem críticas por insegurança. Questionam as coisas porque se importam. Não se omitem de ensinar lições difíceis. Ernest Hemingway disse: "O melhor presente para um bom escritor é um resistente detector interno de merdas." Meu grupo desafiador é meu detector de merdas. Penso nele como o clube de luta positivo. A primeira regra: fugir da briga é falta de educação. O silêncio desrespeita o valor das suas opiniões e nossa capacidade de ter uma discussão civilizada. Brad Bird segue essa regra na vida. Ele tem discussões lendárias com seu produtor de longa data, John Walker. Enquanto faziam Os Incríveis, os dois brigaram por cada detalhe dos personagens, inclusive sobre o cabelo, desde o tamanho das entradas na testa do pai super-herói até se o da filha adolescente deveria ser comprido e solto. Em certo momento, Brad queria que o bebê se transformasse em gosma, assumindo um formato de gelatina, mas John bateu o pé. Seria difícil demais animar algo assim e o cronograma já estava atrasado. "Só quero levar você até a linha da chegada", disse John rindo, e completou: "Eu só quero que a gente termine, cara." Com um murro, Brad rebateu: "Quero que a gente termine em primeiro lugar." John acabou convencendo Brad a desistir da ideia. E a gosma foi abandonada. Adoro trabalhar com John, porque ele dá as notícias ruins sem rodeios, relata Brad. Discordar é bom. Brigar é bom. Fortalece o trabalho. Essas brigas ajudaram Brad a ganhar 2 Oscars e o tornam um aprendiz e um líder melhor. Quanto a John, ele não se recusou propriamente a animar o bebê de gosma. Apenas disse a Brad que seria melhor esperar um pouco. Tanto que, quando conseguiram lançar a sequência de Os Incríveis, 14 anos depois, o bebê brigava com o guaxinim e se transformava em gosma. Acho que essa foi a cena que mais fez meus filhos rirem na vida. Não caia no concordar em discordar. Debater opiniões divergentes tem lados negativos em potencial. Riscos que precisam ser administrados. No primeiro filme da série Os Incríveis, uma estrela em ascensão chamada Nicole Grindle cuidou da simulação do cabelo, observando de longe as interações entre John e Brad. Quando ela foi produzir a sequência com John, uma das suas preocupações era que a quantidade de brigas entre os 2 líderes extremamente bem-sucedidos poderia intimidar as vozes de pessoas que se sentiam menos à vontade para expressar opiniões, novatos, introvertidos, mulheres e minorias. Quando não temos poder ou posições vantajosas, é comum entrar no modo político, suprimindo nossas visões diferentes para apoiar a OSMS, Opinião do Superior com Maior Salário. Às vezes, se quisermos sobreviver no emprego, nós não temos escolha. Para se certificar de que o desejo por aprovação não prevenisse ninguém de introduzir conflitos funcionais, Nicole incentivou os novatos a apresentar ideias divergentes. Alguns as externavam direto para o grupo, outros a procuravam para dar feedback e apoio. Apesar de não ser pirata, Nicole foi se tornando mais confortável em desafiar Brad sobre personagens e diálogos quando começou a defender perspectivas diferentes. Brad continua sendo o mesmo cara rabugento que era em sua chegada à Pixar. Então, você precisa se preparar para um debate acalorado ao apresentar um ponto de vista oposto. A noção do debate acalorado engloba algo muito importante sobre como e por que brigas positivas acontecem. Ao observar Brad enfrentando os colegas, ou os piratas enfrentando uns aos outros, é fácil perceber que a tensão é intelectual e não emocional.
O tom é enérgico e veemente, e não hostil ou agressivo. Eles não discordam só por discordar. Eles discordam porque se importam. Não importa se você faz questionamentos de um jeito escandaloso ou se persiste em apresentar uma perspectiva diferente com tranquilidade, explica Nicole. Nós nos unimos para apoiar o objetivo conjunto da excelência, de produzir filmes ótimos. Depois de observar suas interações de perto, finalmente entendi o que por muito tempo acreditei ser uma contradição da minha própria personalidade. Como posso ser extremamente agradável, ao mesmo tempo que adoro uma boa discussão? A agradabilidade é uma questão de buscar harmonia social, não um consenso cognitivo. É possível discordar sem ser desagradável. Apesar de eu morrer de medo de magoar as pessoas, quando se trata de desafiar seus pensamentos, eu não me intimido. Na verdade, se estou disposto a discutir, não é por desrespeito, é por admiração. Significa que valorizo tanto as opiniões da pessoa que estou disposto a questioná-las. Se eu não me importasse, não me daria ao trabalho. Percebo que vou me entrosar com alguém quando nós dois adoramos rebater as visões um do outro. Pessoas agradáveis nem sempre fogem de conflitos. Elas são extremamente sintonizadas com aqueles ao seu redor e costumam se adaptar às normas do ambiente. Minha demonstração favorita disso é o experimento executado por minhas colegas Jennifer Shetman e Sigal Barsadi. Pessoas agradáveis se mostram muito mais adaptáveis do que as desagradáveis, contanto que inseridas em uma equipe cooperativa. Quando eram transferidas para grupos competitivos, reproduziam o comportamento desagradável dos colegas. Foi assim que Brad Bird influenciou John Walker. A tendência natural de John é evitar conflitos. Em restaurantes, se o prato vem errado, ele come mesmo assim. Mas como participo de algo que vai além de mim, observa John, sinto que tenho uma oportunidade, uma responsabilidade, na verdade, de me posicionar, de me impor, de discutir. Lute loucamente quando o primeiro gongo do dia soar, mas saia para tomar uma cerveja depois do expediente, hein? Essa adaptabilidade também era visível no relacionamento dos irmãos Wright. Em Wilbur, Orville tinha sua rede desafiadora. Wilbur era notoriamente desagradável. Não se deixava abalar com a opinião dos outros e tinha o hábito de atacar ideias assim que eram sugeridas. Orville era visto como um homem gentil, alegre, sensível a críticas, mas essas qualidades pareciam desaparecer em sua parceria com o irmão. Ele é um brigão, contou Wilbur. Uma noite, sem conseguir dormir, Orville pensou no conceito de um leme móvel. Pela manhã, enquanto se preparava para contar a ideia a Wilbur, ele piscou para um colega dos dois, já antevendo que o irmão entraria no modo desafiador e acabaria com sua teoria. Para sua surpresa, Wilbur viu de imediato o potencial do leme móvel, que se tornou uma das maiores descobertas da dupla. Pessoas desagradáveis não apenas nos desafiam a repensar, elas fazem com que pessoas agradáveis também se sintam à vontade para discutir. Em vez de fugir de embates, nossos colegas rabugentos os encaram. Ao deixar claro que conseguem lidar com uma discussão, criam uma norma que o restante segue. Porém, se não tomarmos cuidado, o que começa como um debate pode virar, sim, uma rixa de verdade. Como não passar do ponto? Como ficar empolgado sem ficar irritado? Um grave problema dos conflitos funcionais é que existe um grande risco de virarem conflitos pessoais. Uma hora você está discordando sobre como temperar o peru de Natal e na outra já está gritando: "Você é ridículo!" Mesmo os irmãos Wright, que tinham um convívio suficiente para saber perfeitamente os limites um do outro,
nem sempre mantinham a calma. Seu último grande desafio antes do primeiro voo foi o mais difícil: projetar um propulsor. Eles sabiam que era algo imprescindível para que o avião decolasse, mas não existia nenhum do tipo certo. Na tentativa de encontrar uma solução, eles passavam horas discutindo, muitas vezes aos berros. Foram meses de briga em que eles se alternavam em pregar os méritos das próprias soluções e atacar os argumentos do outro. Chegou um momento em que a irmã mais nova deles, Catarine, ameaçou sair de casa se eles não parassem de discutir. A dupla continuou mesmo assim, até a noite em que a briga culminou no bate-boca mais intenso de suas vidas. Por mais estranho que pareça, no dia seguinte os dois entraram na oficina e agiram como se nada tivesse acontecido. E voltaram à discussão sobre o propulsor do ponto em que tinham parado, porém, sem os gritos. Não demorou muito para ambos repensarem suas suposições e chegarem àquele que seria um de seus maiores progressos. Os irmãos Wright eram mestres em ter conflitos funcionais intensos, sem conflitos pessoais. A voz elevada era sinal de intensidade, e não de hostilidade. O mecânico dos irmãos comentou admirado: "Acho que eles não se irritam de verdade, só ficam muito empolgados." Experimentos mostram que basta encarar uma discussão como um debate e não como uma desavença para se tornar receptivo a refletir sobre opiniões opostas e mudar de ideia, o que, por sua vez, motiva a outra pessoa a compartilhar mais informações. Uma desavença parece pessoal e potencialmente hostil, ao passo que um debate evoca ideias e não emoções. Se começamos uma discussão perguntando: "Podemos debater esse assunto?", transmitimos a mensagem de que desejamos pensar como cientistas, e não como pastores ou advogados, e incentivamos a outra pessoa a pensar dessa forma também. Os irmãos Wright tiveram a vantagem de crescer em um lar em que discussões eram encaradas como algo produtivo e prazeroso. Mas, quando eles debatiam com gente fora da família, em geral precisavam se esforçar para controlar seu temperamento. Escreveu Wilbur: "Uma briga sincera é apenas um processo de limpar a sujeira dos olhos um do outro, para que os dois enxerguem com clareza." Isso escrito para um colega cujo ego ficou ferido após uma discussão acalorada sobre a aeronáutica. Ele destacou que não era pessoal. Na sua opinião, conflitos eram oportunidades para testar e refinar o raciocínio. Abre aspas. "Vejo que você voltou ao velho hábito de desistir antes de ser forçado a entrar em uma briga. Tenho muita certeza dos meus argumentos, mas estava ansioso pelo prazer de uma boa disputa antes de a questão ser resolvida. Debates trazem à tona novas maneiras de encarar as coisas." Fecha aspas. Na discussão sobre o propulsor, porém, os irmãos Wright cometeram um erro comum. Cada um deles pregava por que estava certo e por que o outro estava errado. Quando debatemos motivos, corremos o risco de nos tornarmos emocionalmente apegados a nossas visões e desmerecermos a do outro. Se, no entanto, discutirmos sobre como algo acontece, temos mais chances de ter uma briga positiva. Quando cientistas sociais perguntaram às pessoas por que elas apoiavam determinadas medidas sobre impostos, serviços de saúde ou sanções nucleares, era comum que elas insistissem em suas convicções. Ao perguntarem quais medidas funcionariam na prática e como as explicariam para especialistas, o ciclo de repensamento era ativado. Elas notavam furos em seu conhecimento, duvidavam de suas conclusões e se tornavam menos extremadas. Então se interessavam mais por opções alternativas.
psicólogos concluíram que muitas pessoas são vulneráveis à ilusão da profundidade de explicação. Pense em objetos comuns como uma bicicleta, um piano ou fones de ouvido. Quanto você entende sobre o funcionamento deles? Tendemos a ter uma confiança excessiva no nosso conhecimento. Acreditamos saber bem mais sobre esses objetos do que de fato sabemos. É possível ajudar o outro a enxergar os limites de sua compreensão, pedindo que descrevam os mecanismos. Como funcionam as engrenagens de uma bicicleta? Como uma tecla de piano produz música? E como que fones de ouvido transmitem o som do celular para as orelhas? As pessoas se surpreendem com a dificuldade de responder a essas perguntas e logo se dão conta de que sabem muito pouco. Foi isso que aconteceu com os irmãos Wright depois de gritarem um com o outro. No dia seguinte, os dois encararam o problema do propulsor de forma diferente. Orville chegou primeiro à oficina e falou para o mecânico que estava errado. Seria melhor projetar o propulsor do jeito do Wilbur. Então Wilbur chegou e começou a desmerecer a própria ideia, sugerindo que Orville é que estava certo. Ao entrarem no modo cientista, os irmãos passaram a se concentrar menos em justificar por que as soluções diferentes dariam certo ou errado e mais em como elas poderiam funcionar. Finalmente, identificaram problemas em ambas as propostas e perceberam que os dois estavam errados. Bolamos uma teoria unificada e logo descobrimos que os propulsores construídos até hoje estavam todos errados, escreveu Orville. Ele exclamou que o novo projeto era todo certo, até termos uma oportunidade de testá-lo em Kitty Hawk e descobrir o contrário. Mesmo depois de elaborar uma solução melhor, eles ainda estavam abertos a repensá-la. Mas, em Kitty Hawk, descobriram que estava de fato certa. Os irmãos Wright tinham concluído que seu avião não precisava de um propulsor, mas de dois, girando em direções opostas para funcionar como uma asa rotativa. Essa é a beleza do conflito funcional. Em uma discussão ótima, nosso adversário não é um inimigo, mas um propulsor. Com dois propulsores gêmeos girando em direções opostas, o raciocínio não fica preso ao chão. Ele decola.